Você conhece quais são as tecnologias que auxiliam a segurança pública no nosso estado? Se não conhece, não saia daí, que vamos tratar desse assunto e outros temas no podcast Mundo Digital de hoje. Olá! Então, estamos aqui hoje recebendo uma visita muito ilustre, o Dr. Eugênio Ricas, que é delegado da Polícia Federal e está como secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo. Queria agradecer por ter aceito o convite e estar aqui hoje conosco para a gente falar um pouquinho de segurança pública e de tecnologias. Quais são as tecnologias que estão disponíveis para auxiliar, né, na segurança pública do nosso estado. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. Ô Eduardo, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, conversar com você, conversar com as pessoas aí que acompanham o podcast Mundo Digital. E é isso, né? Não dá para falar de segurança pública sem tecnologia. São duas coisas que se complementam e para a gente ter uma segurança pública eficiente, é fundamental que a gente tenha muito investimento em tecnologia. Felizmente, o Espírito Santo tem isso aí, o governador Renato Casagrande tem essa visão, tem essa sensibilidade e a gente tem conseguido muitos avanços na área de tecnologia e, por consequência, na área de segurança pública. Então, a gente tem acompanhado aí na mídia, né, muito a questão do cerco integrado inteligente, né, que é uma tecnologia disponibilizada pela Secretaria de Segurança Pública, junto com outros órgãos parceiros, que tem como objetivo estar monitorando as principais, né, avenidas, rodovias do estado do Espírito Santo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós, para quem está nos acompanhando, quais são as principais vantagens dessa tecnologia, o que ela pode estar agregando na segurança pública do Espírito Santo. O cerco inteligente talvez seja hoje a principal ferramenta que nós temos quando a gente trata de tecnologia para a área de segurança pública. Foi feito um investimento de 140 milhões de reais pelo governo do estado. Hoje nós temos cerca de 1.000 câmeras instaladas por todo o estado do Espírito Santo. Essas câmeras, elas são completamente integradas, elas têm um BI embutido, né? Tem uma inteligência artificial. Então isso permite que o operador ele coloque ali no sistema o carro que ele busca através da placa ou através da cor, através do modelo, e ele retorna sempre que esse veículo passa por uma dessas câmeras. Então, ela tem ali essa inteligência agregada que nos retorna com muitas informações. Isso, para você ter ideia, faz com que, atualmente, a gente já tenha recuperado mais de 1.020 carros furtados ou roubados, né? Não é pouca coisa, desde a sua implantação. E a recuperação de carros furtados ou roubados não é nem a principal ferramenta, porque isso é uma ferramenta de investigação muito valiosa para todos nós. Nós sabemos que a criminalidade, ela necessariamente precisa de transitar pelas ruas, de transitar pelas avenidas, ela se vale de motocicletas, de automóveis, sejam furtados, roubados ou próprios. E sempre que a gente está investigando algum tipo de crime, é possível que o cerco inteligente seja útil. Vou te dar um exemplo. Teve um caso de uma jovem que foi morta em Marilândia. Nós recebemos a informação de que o suposto autor desse homicídio estava utilizando um determinado veículo. Esse veículo, esses dados que nós obtivemos, foi alimentado no cerco inteligente e o operador depois localizou esse responsável pelo homicídio numa cidade próxima. Ele foi preso, ele indicou o local onde ele havia escondido o corpo dessa jovem e isso graças ao cerco inteligente. Então, além de ser uma ferramenta que nos ajuda na recuperação de veículos roubados e furtados, é uma ferramenta que ajuda qualquer tipo de investigação, seja um sequestro, seja um homicídio, seja tráfico de drogas. Isso depende simplesmente da inteligência, da criatividade do analista. Perfeito. São nossas rodovias sendo monitoradas, né? O senhor falou que são câmeras que têm ali acopladas nelas um BI. Então não é somente uma lata e uma lente, tem ali uma inteligência artificial embarcada e o operador não precisa mais ficar ali em tempo real acompanhando o que está acontecendo. Então as imagens, todos os vamos dizer assim, incidentes são registrados e depois ele pode ser revisto quem passou naquela rodovia. Às vezes a pessoa dificilmente tem dificuldade de ainda mais essas placas tipo Mercosul, as pessoas têm mais dificuldade de memorizar, né, aqueles números. Isso. Então, quer dizer, às vezes a pessoa sabe que foi, por exemplo, uma picape preta que tinha uma prancha em cima. Né? É possível estar buscando isso depois nos registros dessas câmeras? É possível, e essa ferramenta, ela, justamente por essa característica, ela nos ajuda em vários tipos de crime. Um outro crime que
uma tecnologia semelhante a essa foi utilizada, na ocasião pela Polícia Rodoviária Federal, foi aquele domínio de cidades em Santa Leopoldina. Os criminosos eles fugiram em 2 veículos e foi utilizado isso aí. Mas assim, nós temos lá na Secretaria de Segurança Pública, onde nós temos analistas que controlam, que monitoram permanentemente o cerco. Eles ficam ali olhando 24 horas por dia. Mas é claro que se houve um descuido do humano, a gente consegue manter esses registros e a gente não perde essas informações. Então, isso continua sendo utilizado para as nossas investigações. Então, é uma ferramenta fantástica, um investimento muito assertivo feito pelo governo do estado e que está trazendo excelentes frutos. Então, a pergunta que não quer calar, secretário, hoje em dia o foco, o escopo dessa ferramenta é monitorar nossas avenidas, nossas rodovias, monitorar veículos, né, automóveis, caminhões, motos, qualquer tipo de veículo. Pode ser que ela depois avance para estar monitorando pessoas por reconhecimento facial? A gente já trabalha com isso, a gente quer agregar a esse cerco inteligente também essa ferramenta de reconhecimento facial. Hoje, a CETURB ela já conta com 600 câmeras instaladas em 600 ônibus, 600 coletivos, com uma ferramenta de reconhecimento facial fantástica, israelense, última geração, muito boa. Isso vai nos ajudar tanto a prevenir roubos e furtos a coletivos, quanto a identificar eventuais criminosos que pratiquem qualquer tipo de crime dentro dos coletivos. Isso, nosso objetivo é integrar isso com o cerco inteligente e, da mesma forma, adquirir outras ferramentas de reconhecimento facial para incluir no cerco inteligente. Assim, o meu sonho, e eu acho que é uma ambição possível de ser alcançada, é a gente viver um dia numa cidade com tanta tecnologia para a segurança pública que nós vamos dificultar muito a vida do criminoso. O criminoso, ele fatalmente vai ser preso. Se a gente tiver a informação de quem foi que praticou o crime, ou se a gente tiver a imagem dele praticando o crime, ele fatalmente vai ser preso. Não vai ter como ele ficar foragido. Maravilha. Nós acompanhamos recentemente, no Noticiário Nacional, o uso dessa tecnologia de reconhecimento facial e sendo praticado uma injustiça no estádio de futebol. Um torcedor foi confundido pela inteligência artificial, por esse reconhecimento facial, e foi indevidamente preso. Eu te pergunto, secretário, antes de adotar essas tecnologias, vai ser feita uma avaliação de risco, vai ter vários testes para evitar um falso positivo, que foi o que ocorreu lá no Nordeste, no estado do Nordeste. Vai ter uma validação, porque a inteligência artificial sempre precisa de uma validação humana. O humano nunca é descartado. Sim. Vai ter uma validação feita por um policial, por um agente da segurança pública, antes de fazer uma abordagem dessa natureza? O importante é que, durante o processo de contratação, as características do reconhecimento, da ferramenta que a gente está adquirindo, sejam muito bem definidas, né, pela equipe técnica. Então, isso tem que estar muito bem estabelecido, a gente tem que adquirir uma tecnologia de qualidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que qualquer investigação e qualquer meio de prova não pode ser utilizado isoladamente. Então, você tem o reconhecimento facial, mas você também tem a prova testemunhal, você tem a confissão, você tem uma perícia, você tem o exame de DNA. Nada disso pode ser utilizado isoladamente. Uma investigação é uma coisa complexa que depende de vários pontos. Não dá para você se valer simplesmente do reconhecimento facial ou simplesmente da prova testemunhal, né? Você precisa agregar um conjunto probatório várias evidências, para que não seja praticado nenhuma injustiça, né? Nós nunca vamos conseguir, quer dizer, não sei se dá para dizer essa palavra, a tecnologia evolui com tanta rapidez hoje em dia, mas é muito difícil você substituir a atuação humana simplesmente pelas tecnologias. Então é importante que a gente se valha da tecnologia, isso é fundamental, mas é importante que a gente se valha também de outros mecanismos para que não haja injustiça, para que a gente não deixe nenhum criminoso fora do alcance da lei, mas que a gente também não pratique injustiça contra inocentes. Perfeito. Capacitando o fator humano, né, que são os agentes da segurança pública. É isso aí, né? Capacitando a pessoa que vai utilizar aquelas ferramentas e deixando claro que é preciso um conjunto probatório, não apenas uma prova ou um indício. Perfeito. Senão a gente corre o risco de praticar injustiça. E o senhor até estava comentando aqui conosco antes de iniciar a gravação que vão ter cursos de capacitação em inteligência artificial para os agentes da segurança pública, não é isso? A gente está com esses cursos, né?
Coincidentemente, você é o professor. Então, são cursos importantes. É importante que os nossos policiais saibam manejar essas ferramentas. Não dá mais para a gente viver no passado, né? Esse tempo passou, né? A atuação policial hoje ela precisa ser muito mais de inteligência e conectada com a tecnologia, conectada com as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis do que com violência. Nós vivemos hoje uma era em que a gente faz prisões importantes sem disparar um tiro sequer, como a gente viu no caso do Marujo. Foi muita tecnologia ali para conseguir localizar, identificar aquele sujeito e prender ele sem que um tiro fosse disparado. E essa é a tendência. Para a gente ter uma segurança pública eficiente, esse é o caminho. Investimento em tecnologia, em inteligência, cooperação entre as forças, muito mais cérebro do que músculo. Com certeza. E esse tipo de operação, como o exemplo citado aí pelo senhor, né, da captura do Marujo, que a sociedade almeja, né, esse tipo de operação. Exatamente. Outro assunto que eu queria abordar com o senhor é em relação às bodycams, né? A gente já vê em vários estados do Brasil, fora do país, as polícias, o aparato policial já evoluiu para dotar o policial de uma câmera, né? Uma câmera que vai ser fixada no corpo dele para que esteja monitorando o trabalho, para que seja um olhar, né, do poder público da ação do policial no dia a dia. A gente sabe que não é fácil, né? Às vezes infrações de segundo, o policial precisa tomar decisões delicadas, né? E a gente sabe a dificuldade disso. Eu pergunto para o senhor, o Espírito Santo tem um projeto de adotar essas bodycams, essas câmeras corporais? Vai ser feito um projeto piloto primeiro, com algum grupo especializado? E como que está o andamento aí desse projeto aqui na Segurança Pública do Espírito Santo? Nós vamos contratar, já há um processo em andamento para a contratação dessas bodycams. Houve, inclusive, a propositura de uma ação por parte da Defensoria Pública, exigindo que o Estado utilizasse, foi feito um acordo e a gente vai iniciar por meio de um projeto piloto. Eu julgo que a bodycam é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta boa, que ajuda o bom policial a trabalhar. Isso tem sido utilizado em vários países, tem sido utilizado em alguns outros estados e o Espírito Santo não vai ficar fora também dessa onda. Nós vamos utilizar. Há algum tempo atrás, o secretário nacional de Segurança Pública, o Dr. Mário Sarrubo, ele esteve aqui no Espírito Santo em um evento do Ministério Público. Ele falou que o Ministério da Justiça pretende adquirir bodycams também para todo o Brasil, fazer uma grande ata para que os estados possam aderir. Então, ou nós vamos aderir a essa ata lá na frente, a depender de como vai ser essa disponibilização por parte do Ministério da Justiça, mas para que a gente não perca tempo, nós também estamos com um processo em andamento para adquirir as nossas próprias bodycams. Esse projeto piloto prevê a utilização de algumas câmeras para o batalhão de trânsito inicialmente e para o batalhão de Jardim Camburi e posteriormente, a depender dos resultados, a gente amplia isso para uma parte maior da Polícia Militar. Mas eu acredito que é uma ferramenta muito importante que nos ajuda a capturar provas de ilícitos praticados, né, pelas pessoas que são abordadas pela Polícia Militar, ajuda o policial a se sentir mais seguro, o bom policial a se sentir mais seguro, porque o tempo inteiro a ação dele está sendo filmada, ele recebe um treinamento importante na academia e quando ele está na rua, ele coloca em prática aquele treinamento. Então, o bom policial vai ser sempre protegido, sempre resguardado pelas imagens da bodycam. Perfeito. Eu vejo isso até com bons olhos, porque enquanto eu estava na atividade policial, quando eu ia, por exemplo, fazer uma busca e apreensão, eu tinha que pegar meu celular e começar a gravar a abordagem, porque eu queria demonstrar que a operação foi feita dentro da maior lisura possível, né? E também do respeito aos direitos constitucionais. Então, para mim, hoje, se tivesse isso lá nos anos de 2019 para trás, quando eu trabalhei lá na Delegacia de Crimes Cibernéticos, se já tivesse esse recurso, seria maravilhoso. É fantástico, né? Libera o policial de ter essa preocupação, Sim. porque a câmera está acoplada no colete dele, no colete balístico dele. Além disso, hoje há tecnologias que permitem que essa câmera ela seja conectada com uma central que funcione, por exemplo, no CIODES. É possível que haja, nessa mesma bodycam, uma ferramenta de reconhecimento facial. Então, de repente, ele está fazendo uma abordagem, a câmera já pegou o rosto da pessoa que está sendo abordada e o nosso sistema já detectou que aquilo é um foragido da justiça, porque há um banco de dados acoplado. Então, essa é a tendência, é isso que a gente almeja, né? Ainda tem isso. Então,
Os recursos tecnológicos hoje são quase infinitos. Então, o que a gente pretende é isso. Não é simplesmente uma bodycam que vai ali filmar a ação do policial. Isso é bom, é importante. A gente está trabalhando para isso. Mas se a gente consegue agregar a essa ferramenta outras utilidades, né, como o reconhecimento facial, a captura do banco de dados, o agente que está ali monitorando, o agente que está na central, ele já passa um rádio, já passa uma mensagem para esse agente que está com a bodycam, e na maior parte das vezes a bodycam também funciona como um telefone celular, como um rádio, para assim, você está aí com um foragido, com um sujeito perigoso, um sujeito que já matou policial. Então a conduta daquele policial vai ser diferente. E isso pode, inclusive, ajudá-lo a preservar uma vida, inclusive a própria vida. Então é uma ferramenta muito importante para a segurança pública. Se nós tivermos aqui a internet 5G, né, a gente já pode até pensar, vislumbrar dessas bodycams serem integradas ao cerco integrado inteligente. Sem dúvida. Né? Esse é o programa do governo. Né? O governo do Espírito Santo ele tem uma governança sobre as aquisições de tecnologia. Há uma subsecretaria dentro da Secretaria de Governo que fica incumbida de fazer esse papel, para que não haja aquisição de materiais que não conversem entre si, para que tudo seja compatível, para que a gente consiga obter das tecnologias o melhor resultado possível. Afinal de contas, nós estamos falando de dinheiro público, de recurso público, que é muito caro para o contribuinte. Não dá para a gente desperdiçar com aquisições que não tragam o retorno esperado pela sociedade. Perfeito, secretário. É uma tecnologia, essas câmeras corporais, que elas visam flagrar as mentiras, né? Mentiras não vão passar mais em branco com esse monitoramento em tempo real. Gostaria de saber do senhor se existem outras tecnologias aí em vista, o que a Secretaria de Segurança também vai trazer de novidade para o Espírito Santo nos próximos anos. Tem muita tecnologia. Hoje, nós adquirimos há algum tempo o microcomparador balístico. É uma ferramenta importante porque ele faz comparações entre projétil de arma de fogo, cápsulas de arma de fogo. Então, um homicídio praticado com uma arma, outro dia essa mesma arma pratica um outro homicídio, a gente consegue fazer essa comparação. Isso é uma ferramenta importante. Hoje o Espírito Santo é o maior recordista de matches no Brasil. Né? Há um banco de dados centralizado em Brasília, a Polícia Federal faz a coordenação desse trabalho, mas o Espírito Santo é o recordista em matches e é o segundo maior alimentador desse banco de dados. Então, é uma tecnologia também importante. Investimos muito também no nosso laboratório de DNA, que também é uma ferramenta fantástica. Para você ter ideia, em 2017, um sujeito estuprou 4 mulheres e agora, em 2024, nós conseguimos, graças à análise de DNA, identificar o sujeito que estuprou as 4 mulheres, graças à análise de DNA do material que foi colhido naquelas mulheres naquela época, e esse sujeito foi preso. Ou seja, um crime praticado 7 anos atrás, que muito provavelmente cairia na impunidade, e graças à tecnologia, o indivíduo está preso com 100% de certeza que foi ele que praticou aqueles 4 estupros e vai cumprir cadeia. Então tem muitas tecnologias. Nós temos o CIAT, que é um centro de inteligência da Polícia Civil, que faz análise telemática, faz extração de dados de celular, também é uma ferramenta tecnológica importante. Assim, a gente caminha realmente para cada vez mais deixar aquele mundo da barbárie, deixar o mundo da violência e trabalhar simplesmente com tecnologia, com inteligência, prender todos os criminosos sem dar um tiro sequer. A polícia precisa estar sempre um passo à frente da bandidagem. Esse é o nosso objetivo. Então, que bom. Quantas notícias boas, né, para a nossa segurança pública aqui do Espírito Santo. Tudo que o senhor falou, né, converge para combater a impunidade. Isso é muito bom. É isso aí. Esse é o caminho, né? A gente precisa investir em tecnologia, investir em inteligência. O governo do estado tem feito isso aí. Trabalhar sempre com muita cooperação. Essa, inclusive, é uma das premissas do programa Estado Presente. E eu acredito muito nisso. A gente já conseguiu fechar o ano de 2023 com o menor número de homicídios da série histórica. Iniciamos o ano de 2024 também com o melhor janeiro, o melhor fevereiro, o melhor março e o melhor quadrimestre da série histórica. E isso tudo
é graças a esses investimentos e graças a muita tecnologia. Vamos continuar nesse caminho que eu acho que vai dar certo. Então, secretário, gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, ter aceito o convite, estar aqui com a gente no podcast Mundo Digital e te desejar muito sucesso aí à frente da pasta da Segurança Pública do Espírito Santo. Obrigado, Eduardo. Conte com a gente. Sempre um prazer estar aqui conversando com você e com as pessoas que acompanham o Mundo Digital. Então, depois desse bate-papo super informativo e esperançoso, vamos ficando por aqui e continue nos acompanhando no nosso canal do YouTube, no portal do Tribuna Online e também nos principais tocadores de podcast. Até a próxima.